Vou falar um pouquinho com vocês sobre a essência mesmo da visão celular. Eu não sei qual é a compreensão que você tem ou em que nível você está, mas a minha caminhada com a visão celular, ela começou lá no ano de 2007. Eu sou filho de pastor, papai é pastor, e eu cresci num ambiente, no nosso ambiente denominacional, e eu sempre brinco dizendo que papai, ele me ensinou, não de forma intencional, mas de uma linguagem subliminar. Papai me ensinou que no céu só teria batista. Então foi assim que eu cresci, E aí eu vou para o seminário, e lá no seminário foi um choque, porque lá no seminário eu comecei a ter aula com professor assembleano, presbiteriano, congregacional, embora o Seminário Teológico Betel seja um seminário dirigido, por pastores batistas. E isso foi um choque para mim. E aí eu comecei a compreender algumas questões e comecei a tentar estudar sobre os fundamentos dos pequenos grupos, como era chamado na época. E aí essa pesquisa me levou a algumas compreensões. Então hoje eu estou aqui e eu não vou compartilhar com você alguma coisa teórica. Eu não quero compartilhar com você sobre um assunto que está em voga e agora a gente vai falar sobre ele. Não, eu vou falar com você daquilo que tem sido a minha vida nos últimos 8 anos. Então a visão celular para mim não é um modismo. Nós não somos uma igreja de célula porque conhecemos uma igreja de célula, nos encantamos com os resultados daquela igreja e porque agora queremos os mesmos resultados, desejamos fazer as mesmas coisas. Não. Célula para nós não é modismo. Célula para nós é essência bíblica. Quando a gente fala sobre a visão celular, a gente não fala sobre um movimento. Na nossa compreensão, falar sobre a visão celular é fazer um retorno genuíno, sincero às páginas do Novo Testamento. Por quê? Já dizia o grande avivalista do século XIX, nos Países de Gales, o Martin Lloyd Jones, ele dizia que avivamento não é você descobrir verdades novas, mas avivamento é você regressar às verdades antigas. E quando a gente fala da visão celular, a gente fala desse retorno às verdades antigas, porque a célula nos permite ser uma igreja mas muito parecida com as igrejas, e não apenas a igreja, mas as igrejas do Novo Testamento, onde o ministério não é profissional e muito menos vocacional, mas é um ministério sacerdotal, onde lá não existem profissionais da fé, mas todos participam não apenas da liderança, mas também do dia a dia da igreja. Eu me lembro que em algum momento da caminhada eu tive que abordar, por conta de uma produção acadêmica, em que momento a igreja surgiu. E eu percebi que existiam 2 correntes muito fortes. Aqueles que acreditavam que a igreja surgiu em Mateus 16, no norte, em Cesareia de Filipe, quando Jesus, junto com os discípulos, agora pergunta quem os outros estão dizendo acerca de mim. Os discípulos começam a dar várias opções. Depois Jesus agora especifica ou restringe a pergunta e diz: e vocês? Para vocês, quem eu sou? E aí o Pedro, representando toda aquela classe, diz o que, gente? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Óbvio, os irmãos têm um pastor excepcional. Os irmãos são muito inteligentes. Já me alertaram dizendo que a Segunda Igreja Batista Curitiba é uma igreja muito exigente teologicamente, e por isso vocês já sabem. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro não está falando o nome próprio, mas Pedro está falando de um título messiânico. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, é Pedro dizendo: tu és aquele que deveria vir da parte de Deus, com a missão específica de redimir a humanidade da punição do seu pecado. É isso aí. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, Pedro está dizendo: tu és a resposta de Deus para nós, a fim de fazer por nós o que a lei de Moisés não foi capaz de fazer. Quando Pedro dá essa afirmação, Jesus... Aqui que hora nós vamos? Ok. Eu já comi muito no almoço, estou com fome mesmo, não é verdade? Então nós vamos bem. Então assim, quando Pedro diz, e agora Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você acertou na mosca. Eu sou tudo isso que você está falando acerca de mim. Eu sou mesmo ungido da parte de Deus, que foi enviado com a missão específica de redimir a humanidade da punição dos seus pecados.
E por causa da sua afirmação a meu respeito, que é firme como uma rocha, o povo aqui fala, pastor fala, né? Eu edificarei a minha igreja. E é interessante, porque nesse momento Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Aqueles que acreditam que a igreja surge nesse momento, em Mateus 16, eles não observam que o verbo utilizado por Jesus não está no presente do indicativo ativo, mas está no futuro do indicativo ativo. Então Jesus está falando, eu edificarei. O que Jesus está dizendo naquele momento, ou estava dizendo naquele momento para os discípulos não tinham noção do que seria, porque Jesus aponta para o futuro. Chegará um momento em que minha igreja será edificada por mim mesmo. Se a gente andar um ano na história, sai do norte, Cesareia vem para o sul, Jerusalém, os discípulos estão reunidos, o Espírito Santo então agora é derramado, e a Bíblia diz que naquele momento a igreja que Jesus disse que iria edificar passa a ser edificada. O grande pregador inglês John Stott, ele dizia que antes de Deus enviar o Espírito Santo, ou melhor dizendo, antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja só é igreja por causa da presença do Espírito Santo. Então não tinha como ser igreja em Mateus 16 sem o derramamento do Espírito Santo. Por isso que a corrente muito bem defendida e apoiada é que a igreja surge exatamente com o derramamento do Espírito Santo. Essa igreja que surge em Atos 2, ela era liderada por quem? Vocês sabem. A Bíblia diz que essa igreja tinha 2 líderes. E quem eram, ou quais eram os líderes? Pedro e João. E se a gente fosse pegar uma biografia dos líderes, Pedro e João, Atos 4,13 vai dizer, aliás, Atos 4,12 vocês conhecem bem, né? Nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome. Vocês estão aqui comigo? Tranquilo? Ok. Né? E Atos 4,13 assim, Pedro e João, homens simples e indoutos, ou simples e comuns. Está na sua Bíblia. É a descrição acerca dos 2 líderes da igreja de Jerusalém. Você sabe, porque o seu pastor já te ensinou, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego clássico. Não, koiné. Koiné, não é verdade? E lá no grego koiné, que está na sua Bíblia, existem 2 adjetivos cuja tradução para nós aparece como simples e indoutos. Aliás, a expressão indouto vem da palavra grega gramatóide, sem gramática. Ou seja, alguém inculto, indouto. Eram Pedro e João. Mas interessante é que o simples está na sua Bíblia. Se você pegar o texto original do grego koiné, vai estar lá. Idiotes. Óbvio que o idiotes não tem a conotação como o nosso idiota. Mas a grande verdade é que se nós fôssemos levar o pé da letra, 2 idiotas iletrados estavam liderando uma igreja que teve a maior multiplicação da história. Está na Bíblia. Está lá. Óbvio que não tem a conotação que nós utilizamos. Não é verdade? Então o que a Bíblia está dizendo? Que quem liderava a igreja naquele tempo eram pessoas leigas. E quando a gente fala da visão celular, a gente não fala de um modismo, mas fala de uma essência que nos traz de volta à página do Novo Testamento, porque nos prova que você, embora não seja um profissional da fé, pode sim liderar pessoas ao encontro de Jesus Cristo. Já ficou provado que a maioria absoluta se converte, não porque vai num templo final de semana e ouve um sermão de um pastor desconhecido, mas a maioria absoluta se converte porque fica impressionado com a mudança de vida de gente próxima, que conhecia e agora percebe que passou por um processo de transformação. Então, célula não tem a ver com modismo, célula tem a ver com essência bíblica. Em algum momento, a igreja foi tirada da mão do povo. A gente sabe que momento foi isso, não é verdade? E já a célula nada mais é do que devolver para o povo a igreja. Quem faz a igreja acontecer não é um grupo clerical. Quem faz a igreja acontecer são as pessoas lavadas, remidas, santificadas, purificadas, que agora podem ser apresentadas através de uma comunidade de fé, como a igreja de Jesus Cristo.
Então, célula não tem a ver com modismo. Célula tem a ver com essência bíblica. Mas no segundo momento, a gente sempre diz que célula não é crescimento numérico. Alguns pastores ficam obcecados por não apenas conhecer, mas aplicar a visão celular, porque na cabeça deles a visão celular vai provocar crescimento numérico na sua instituição. Célula não provoca crescimento. Na verdade, célula provoca saúde espiritual. Por que provoca saúde espiritual? Porque cada membro do corpo começa a entender que a função de ganhar gente para Jesus não é de um clero, mas é do corpo. Não é verdade? Cada pessoa é despertada a usar os seus dons, habilidades, talentos e principalmente tesouro para fazer com que o reino de Deus maximize o seu potencial e mais pessoas sejam alcançadas por Jesus. Então, célula não é crescimento. Célula é saúde espiritual. É óbvio que igreja em célula cresce, mas a igreja em célula cresce por causa da célula? Não. Igreja em célula cresce por causa da saúde espiritual. Todo corpo saudável cresce naturalmente. Corpo que não cresce é corpo doente, ou doentio, enfermo. Então nós crescemos, mas não porque temos célula, mas porque estamos saudáveis. Encontramos o nosso lugar no corpo, e não apenas encontramos, mas nos utilizamos das habilidades, capacitações e dons que o Espírito Santo nos deu, para que esse corpo cumpra a finalidade para o qual ele foi criado. Tranquilo até aqui? Amém, não amém? Amém. Terceiro lugar, célula não é modismo, é essência. Célula não é... Ficou tranquilo isso, gente? Tranquilo? Célula não é crescimento, mas é saúde espiritual. E no terceiro momento, eu digo a você que a visão celular passou a ser assim, a minha contribuição no reino, porque célula não é estratégia, célula não é modelo, célula não tem a ver com uma estrutura funcional ou operacional. Célula, gente, é cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão de fazer discípulos para Jesus. Se o sofá da sua casa não serve para alguém se sentar e conhecer Jesus, na verdade você não deveria ter sofá. Porque tudo que Deus nos dá com a finalidade que, através de nós, outras pessoas sejam conformadas ao caráter dele. Não há desperdício de talento, tesouro e bênçãos no reino de Deus. Já existiu um grande sábio popular, que ele dizia que as bênçãos que Deus nos dá, elas não podem ser usufruídas por nós de tal forma que nos esqueçamos do grande compromisso que temos de fazer discípulos para Jesus. Eu tive um professor que ele dizia que aquilo que é meu por direito não pode ser maior para mim do que aquilo que é meu por responsabilidade. Ou seja, eu trabalho o mês todo e por direito eu devo ter um salário. E se é direito meu ter um salário, também é direito meu usar o salário da forma como eu quiser. Mas o salário que é meu por direito, existe uma responsabilidade. Eu não posso usar de tal forma que eu me esqueça do tratado missiológico que eu estou inserido, de que a bênção que Deus me dá tem que passar por mim e alcançar as pessoas que estão ao meu redor. Então, célula não é modismo, é essência. Célula não é crescimento, é saúde espiritual. E célula não tem nada a ver com estrutura funcional. Célula significa cumprimento da grande comissão. Até aqui, beleza? Amém? Podemos continuar. Então vamos lá, já que vocês entenderam tudo, vamos descer, parece que tem café, acabou, todo mundo entendeu? Vou falar mais o quê? Já está certo, não é verdade? Vocês entenderam tudo. O que eu levei quase 8 anos para aprender, vocês aprenderam em 5 minutos. Tranquilo, gente? É exatamente isso aí, tá bom? E aí eu quero pensar com você sobre o grande segredo da visão celular. Alguns pastores, eles sempre me perguntam, rapaz, qual é o pulo do gato? O que vocês fazem? Diz, qual é o segredo? Qual é a metodologia? Eu digo para eles, eu disse assim, rapaz, a metodologia é amar Jesus, Bíblia,
oração, vida devocional, e eles acham que a gente está escondendo o pulo do gato. Mas não é, irmão. O reino de Deus é marcado por simplicidade. O problema é que a gente às vezes fica querendo encontrar, algo tão complexo, quando na verdade o reino de Deus é simples. É tão simples que uma criança é capaz de entender. Então assim, o que eu vou falar com você, você já sabe. Na verdade, eu estou sendo apenas um monitor de turma para lembrar você do dever de casa que você não fez. Porque o nosso professor já nos deu o livro. Aliás, ele já nos deu até a aula do livro. Alguns faltaram a aula e outros não fizeram o homework, o dever de casa. E aí eu vim aqui apenas para que a lição dele seja lembrada por você. E você que não fez o dever de casa, faça agora em aula. É só isso. Tranquilo? Então, tudo que eu vou falar, você já sabe. Ok? Então, o texto é exatamente esse, Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, quando Jesus diz que, ao passar por todas as cidades povoadas e ensinar nas sinagogas, pregava as boas novas do reino, curava todas as enfermidades e doenças. E aí vem uma expressão fantástica, porque a Bíblia diz que, ao ver as multidões, teve compaixão delas. Você que é muito exigente teologicamente, essa expressão ver no grego é fantástica, porque você sabe que o verbo ver pode ser o tal do blepo, não é verdade? O epiblepo, o anablepo, e aqui esse ver tem a ver com olhar, mas não apenas contemplar, mas se compadecer do outro. Uma coisa é eu ficar olhando para vocês aqui, estou contemplando, estou vendo. Mas outra coisa é eu olhar e agora, porque eu estou vendo o seu sofrimento, a sua situação, eu puxo a sua situação para mim, começo a viver o que você está vivendo. Isso é compaixão. E a Bíblia diz que Jesus não apenas contemplou, mas teve compaixão daquele povo, daquela multidão, daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E por causa disso, Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Você conhece esse texto. Você sabe que Jesus está nos dizendo que a seara é grande. Existe um outro texto, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, João 4, em que Jesus diz assim: olhem para os campos, porque eles estão prontos ou brancos para colher. O que Jesus disse foi: os campos estão prontinhos para serem colhidos. É só chegar e colher. Não precisa regar, não precisa adubar, não precisa cuidar. É só colher. Está pronto para colher. Se Jesus disse isso, não é verdade. Porque tudo que Jesus fala é verdade. Ele não se enganou. Se ele disse que os campos estão prontos para serem colhidos, adivinha? Não adivinha não, porque espírito de adivinhação não é bacana. Diga para mim, não é verdade? Os campos estão prontos. Significa dizer, olha para cá, significa dizer que é só chegar e colher. O problema é que a gente não tem em mente a profundidade que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se os campos estão prontos para colher, o primeiro que chegar colhe. Se a prostituição chegar, ela vai colher. Na verdade, se a drogadição chegar, ela vai colher. Mas se a igreja chegar primeiro, a igreja vai colher. Então é exatamente isso que Jesus está dizendo. E como maximizar essa colheita? Tendo apenas um ponto de colheita, que é o prédio? Não. Tendo várias casas espalhadas na cidade, dando oportunidade que esses frutos maduros sejam alcançados pela graça bendita de Jesus. Então, quando Jesus ensina sobre esse texto, ele está dando uma grande verdade para a gente. E a verdade é: não fazemos a colheita porque temos células. Nós fazemos a colheita porque temos trabalhadores disponíveis. Eu vou ler de novo para você ter assim a compreensão. Nós não colhemos porque temos células espalhadas. Nós colhemos porque temos trabalhadores disponíveis a permanecerem no campo. Ou seja, quanto mais trabalhadores presentes no campo, maior se torna a colheita.
Uma coisa é eu ter 5 operários colhendo café. O café vai ser colhido, vai demorar mais, a produção do dia será menos. Agora imagine se em vez de eu ter 5, eu consiga colocar 10. E se eu tiver 20? E se eu tiver 50? E se eu tiver tanta gente como os membros dessa igreja? A produção de um é infinitamente menor do que a produção de 300. O nosso chamado não é para apenas contemplar. O nosso chamado é para agir. Os campos estão prontos. Nós só precisamos colher. Nesse tempo lá em São Mateus, nós temos assim, vivenciado quebras de paradigmas. Por exemplo, eu cresci vendo o papai e os pastores que eu tive, tendo uma liturgia. Qual era a liturgia? Eles tinham que pregar uma mensagem bíblica, 30, 40 minutos, e no final dessa mensagem, eles faziam o que nós chamamos de apelo. E o que seria o apelo? Você conhece. No final da mensagem, a guisa de conclusão qual é? Quem quer entregar a vida a Jesus, levante a mão. E a gente começa a orar pedindo o Espírito Santo para tocar nessas pessoas, para que elas se entreguem. As células produziram lá em São Mateus uma inversão, porque nós não precisávamos perguntar quem queria entregar a vida a Jesus. As pessoas começaram a nos procurar perguntando: o que eu faço para ser como vocês, entregando a vida a Jesus? Não foi uma vez, aliás, não foram 2 vezes. São vários fatos que eu poderia relatar. Por exemplo, vou relatar 2 que eu estou lembrando. Certa vez eu tinha um corpo sendo velado lá no prédio da igreja, e aí uma jovem entrou e eu pensei que fosse amiga da falecida, ou da filha da falecida. E eu automaticamente assim, está lá atrás, mas eu falei que estava lá atrás porque eu pensei que ela era amiga da filha da senhora que morreu. Só que essa menina, ela foi lá, viu o corpo, voltou vermelha, desesperada, disse assim: tem um corpo lá, tem um corpo. E eu disse: mas você não, eu quero falar com você. Eu falei: então tá bom, então me diga, quem é você? Meu nome é Cleide. Falei: o que eu posso ajudar? Aí ela disse: eu já tentei suicídio algumas vezes, já cortei meu pulso, e eu estou frequentando com meu noivo aqui a igreja há 3 meses, e eu tenho sentido paz. Eu queria perguntar: como é que eu faço para entregar minha vida a Jesus? Irmão, nessa hora, sabe aqueles 30 segundos que você não sabe o que faz? Porque não é padrão. O padrão é eu perguntar se alguém quer Jesus. Mas agora, quando ela diz para mim o que eu tenho que fazer, aí eu não sei mais responder, porque foge o meu padrão. E aí eu fiquei assim: e agora? Aí me lembrei de Paulo, disse assim: é simples. Se com a tua boca confessar e em seu coração crer que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, estarás salvo, porque com a boca se faz confissão acerca do pecado e com o coração se crê para a justiça. Você quer? Então vamos fazer uma oração de confissão de entrega. Eu vou falar e você vai repetir. Pode ser? Olha que coisa bacana. Na minha célula, a Camila, a mesma coisa. Foi a primeira vez, uma menina completamente cética, nenhum envolvimento em igreja cristã, nenhum envolvimento. E pela primeira vez foi na célula lá em casa. E no final da célula ela levantou a mão e falou: posso fazer uma pergunta? Eu disse: claro. Eu pensava que ela iria fazer uma pergunta relacionada ao compartilhamento. E ela olha para mim e diz assim: como é que eu faço para ser como vocês e ter essa felicidade de Jesus? Aí eu já estava treinado, Romanos 10, versículos 9 e 10. Então a grande verdade é que nós não fazemos a colheita porque temos células. Nós fazemos a colheita porque, apesar das células, nós temos trabalhadores disponíveis para fazer a colheita. Quanto mais trabalhadores no campo, maior será a colheita. Até aqui, tranquilo, gente? Amém ou não amém? Amém. Beleza. E aí vem o grande gargalo. E qual é o grande gargalo? O grande gargalo é que não se multiplica células sem multiplicação de lideranças. A gente consegue encontrar líderes prontos numa história? Seria tão bom, né? Estou precisando de um líder marronzinho. Aí eu vou lá e pego. Um líder pequenininho, pego.
Um líder agora altão, careca, gordo, cabeludo, magro. Seria bom se tivesse um estoque, mas não tem. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para esse povo e dizer o seguinte: o ministério não é meu, o ministério é nosso. Não é assim? Amém ou não amém? Não é isso que nós temos enquanto batistas, o sacerdócio universal dos cristãos? Então assim, não existe um ministério, existem vários trabalhadores. Então nós não fazemos multiplicação sem liderança. O que eu estou querendo dizer, aliás, o que eu estou dizendo é que uma igreja em célula é uma igreja de líderes em potencial. Eu sempre digo para todo mundo lá: sentou aqui, meu irmão, prazer, você é um líder em potencial. Isso não quer dizer que você vai começar a liderar hoje ou amanhã. Tem um processo que você precisa submeter. Lá na minha célula é muito bacana, gente. Todos esses slides estarão disponíveis para você lá, tá? Se não quiser se preocupar, fica tranquilo. É só você depois pedir lá atrás, já está inclusive no computador da igreja. Pode pegar, pode assim divulgar, distribuir, pode até dizer que você estava orando de madrugada e o Espírito Santo te deu tudo isso. Pode até, ok? Fica à vontade, tá? Então assim, lá na minha célula, quando alguém chegou um cara novo, o cara chegou, convidado, primeiro dia na célula. Quando ele senta lá no sofá da minha sala, eu já começo olhando para eles assim: cara, é muito bom ter você aqui. Você já ouviu lá atrás, o momento da visão que é a célula, mas eu quero dizer que aqui é um grupo de relacionamento onde nós nos ajudamos mutuamente e falamos algo acerca de Jesus. E eu espero que você volte outras vezes, porque você é o meu líder em treinamento. Aí ele já olha para mim. Falo, porque Deus não me deu esse sofá para você ficar sentado nele a vida toda, não é verdade? Aqui é uma plataforma de lançamento. Vai ser muito bom para você. E a partir de você, muitas outras pessoas também receberão o que você vai receber no dia a dia aqui na nossa célula. Então nós precisamos ter essa compreensão. Todos nós somos líderes em potencial. O problema é que o nosso conceito de liderança é equivocado. A gente associa liderança à posição. A gente associa liderança à hierarquia. A gente associa liderança à função, quando na verdade liderança não é nada disso. Liderança é influência. Aliás, a Hall Florina, ela dizia que liderança é você ter a habilidade de destravar o potencial que tem no outro. Isso é fantástico, porque todo mundo tem potencial, mas a maioria está travado. E o bom líder é aquele que tem a habilidade de apertar lá o botão e destravar esse potencial, e a pessoa decolar. Então nós precisamos produzir líderes o tempo todo. Como, irmão? Só conscientizar os líderes que já existem. Quanta gente tem aqui nessa igreja? Às vezes a gente fica olhando, dizendo assim: Senhor, manda mais líderes. Deus está falando para eles assim: não, mas já tem tanto aí. Então a oração não é mandar mais líderes. A oração é conscientizar os líderes que já estão. Não é verdade? Esse é o nosso papel. E a gente só faz isso se a paixão estiver assim, visível em nós. Eu, por exemplo, quando falo da visão celular, eu volto a dizer, eu não falo de um discurso. Eu falo de algo que é a minha vida. Na minha casa funcionam 4 células. Na segunda-feira são 3 células ao mesmo tempo. A minha na sala, a da Aline lá atrás, e das crianças na garagem, no mesmo horário. Olha que coisa bacana. Tanta gente lá em casa que parece uma igreja. E aí você olha, tem um vizinho que no início ele ficava muito assim incomodado por causa do barulho. E aí, sempre no dia seguinte que eu encontrar, ele dizia assim: toda segunda-feira tem festa aí na sua casa, né? E eu dizia para ele: eu já convidei o senhor para fazer parte da festa, né? Agora não, agora até parou de perguntar. Mas assim, é muito bom. É muito bom. Então a gente precisa fabricar liderança e ter essa conscientização. A questão é, por que não temos conseguido novos trabalhadores para a colheita? Na opinião de vocês, vamos lá, andragogia. Na opinião de vocês,
Por que a gente não consegue ter um número de líderes que precisamos para fazer a coisa? Presta atenção. Eu disse que os campos estão, aliás, não foi eu. Jesus disse que os campos estão prontos, brancos, estão prontos para colher. O que Jesus disse é verdade ou é mentira? Se ele disse que estão prontos, estão. Estamos colhendo todos os frutos que já estão prontos para serem colhidos, sim ou não? Por que não? Porque faltam trabalhadores. É o texto que nós lemos. Peça ao Senhor da seara que mande mais. Na opinião de vocês, por que nós não temos conseguido novos trabalhadores para a colheita? Vou dar 3 minutinhos aí para você, rapidinho aí com quem está perto de você, tentar chegar a alguma conclusão. Vamos lá, rapidinho. Por que nós não temos conseguido novos trabalhadores para a colheita? Rapidinho, olha para cá, antes de vocês começarem. Olha para cá, olha para cá. Vocês concordam comigo que, via de regra, são sempre os mesmos fazendo todas as coisas? Concordam, sim ou não? Sim. É aqui em Curitiba, irmão? É no Japão. É assim. O modus operandi é assim, são sempre os mesmos fazendo todas as coisas. Quando, na verdade, tem um monte de gente no barco. Então, por que nós não temos conseguido conscientizar esse povo de que eles também são trabalhadores e podem participar da grande colheita? Vamos lá, podem conversar. 3 minutos, vou marcar. A primeira questão é que nós somos, muitas vezes, centralizadores naquilo que nós fazemos. Achamos e temos que, muitas vezes, as pessoas, os irmãos, não vão fazer o trabalho como nós fazemos. E aí nós não delegamos. Esse é o primeiro problema. Um outro ponto também é que há também o fato de nós se envolvermos tanto e muitas vezes as pessoas que estão na nossa célula não têm esse comprometimento, essa predisposição em se envolver na obra. E isso aí muitas vezes nos deixa muitas vezes cansados, desanimados com tudo isso. Então são 2 questões que a gente percebe e tem que ter um equilíbrio para saber como trabalhar essa questão de descentralizar e de suportar uns aos outros. Então acho que essa talvez seja 2 pontos de partida aí para trabalhar essa questão dos sobradores. Bem, eu tenho feito a minha parte, eu não sou centralizadora, eu faço a minha parte, eu tenho auxiliar, eu ofereço até pelo WhatsApp. Você não gostaria de fazer a edificação? Eu mando a cópia para você e nós vamos juntos, eu te ajudo. E tem dias, irmão, que a célula tem 10, 12 pessoas, tem outros que tem 3, e a gente, como líder, dá vontade de sentar e chorar, né? Mas eu creio que existe uma predisposição das pessoas não quererem trabalhar na obra. E isso é que está atravancando, porque coloca os outros compromissos no lugar de vir a célula. Aí eu tenho e aí vai. Eu fico triste, porque eu tenho 3 pessoas na minha célula que tem todos lá têm potencial para isso, mas eles não querem usar. Só tenho orado, chorado para ver o que Deus tem para fazer. Também fazendo coro com a dona Maria Auxiliadora, nós temos visto nos últimos tempos aí o afastamento nosso em relação às pessoas. Essa forma de comunicação hoje moderna, de WhatsApp, tudo, eu posso mandar todo dia um versículo bíblico para alguém, mas como é que vai ser? Eu não estou vendo a reação daquela pessoa. Então, esse afastamento faz com que a gente, essa acomodação, a gente não vá para o campo, né? Então, eu fiz a minha parte porque eu mandei um e-mail, uma mensagem, um vídeo, falando alguma coisa sobre Jesus, mas não fui lá para realmente colher esse fruto aí, essa pessoa. Se vocês observarem, as 3 respostas foram centralização, não é verdade? O medo de perder o controle. E esse medo de perder o controle, via de regra, é porque associamos liderança a uma posição. Nós temos medo de perder a posição. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria que controle é um negócio que nós nunca teremos. A gente acha que tem, a gente nunca teve.
quanto menos necessário eu for para a terceira igreja, mais saudável ela será. Ou seja, quanto menos necessário eu for para a minha célula, mais saúde ela terá. Ela precisa, ela precisa, né, caminhar sem a minha presença. E aí nós falamos aqui sobre o senso de prioridade. A gente não consegue novos trabalhadores porque o senso de prioridade está desalinhado à prioridade de Deus. Não é isso que nós falamos? Isso é um problema do nosso tempo. Não é um problema na Segunda Igreja Batista em Curitiba, é um problema do nosso tempo. Eu, por exemplo, tenho 39 anos. Se você pegar 365 dias e multiplicá-los por 39 anos, você vai chegar em uma conta de 14 mil dias. Eu e você só temos uma vida, a única e exclusiva vida que Deus nos deu. Ok, gente? Dessa única e exclusiva vida que Deus me deu, eu já queimei 14 mil dias. E eu não sei se eu terei mais 14 mil dias para queimar. O que você acha? Fala que sim. Fala. Isso, óbvio, né? Óbvio, irmão. Você tem que dizer. Que ligar na terra está ligado no céu, não é verdade? Então assim, mas olhem para cá, vamos lá. Se Deus me der mais 14 mil dias, e eu chegar nos 78 anos, você acha que nos 14 mil dias que eu terei para frente, eu vou ter o mesmo vigor que eu tive nos 14 mil dias que já passaram e eu não consigo mais recuperá-los? Não. Significa dizer que eu já passei a curva, de que eu tenho menos para produzir para Deus daqui para frente, do que eu tive o privilégio de produzir até aqui. Entenderam, não? Sim. Ou não? Sim. Ok? E aí entra a grande crise nossa. Porque quando Cristo voltar e eu estiver frente a frente, eu vou prestar conta. Porque eu e você não temos o controle. Nós somos mordomos, nós não somos donos. Mordomo é responsável por. E como responsável, eu vou ter que prestar conta da vida que o dono me deu para ele. Ele vai me perguntar: o que você fez com a única e exclusiva vida que eu te dei? Aí eu vou dizer: eu casei. Aí ele: legal, não é verdade? Eu tive 2 filhas. Parabéns. Eu fui pastor. Eu me formei em 3 faculdades. Eu falo não sei quantos idiomas. Eu fui um excelente profissional. Ou seja, eu vou torrar os meus estoques de justificativos. Até a hora que eu não vou encontrar mais nenhuma justificativa. E aí eu vou virar para ele e vou dizer assim: o que eu deveria ter feito? E ele vai me dizer: a única coisa que você não fez. Porque você fez tanta coisa que eu não tinha o menor interesse que você fizesse. Mas a única coisa que eu queria que você fizesse, você não fez. E era produzir discípulos do reino. Então esse senso de prioridade precisa existir. Então assim, eu estou levantando uma questão e vocês já sabem a resposta. Qual é a resposta? Nós precisamos ser intencionais na conscientização de que a colheita não é privilégio de alguns, mas é a oportunidade de Deus. Deus deseja que eu e você soframos as dores de parto que Paulo sofreu em Gálatas 4:19, até que Cristo seja gerado num novo convertido. Tranquilo até aqui? E aí, eu começo, está desligado aqui, eu começo a dizer para você que ter novos trabalhadores significa seguir o exemplo de Jesus. As pessoas estão com menos tempo, as pessoas estão com outras prioridades, as pessoas não querem dividir, elas querem centralizar, porque elas querem se manter na posição. Mas se a gente seguir o exemplo de Jesus, você sabia que a gente consegue novos trabalhadores? E qual foi o exemplo de Jesus? Arrisque nos menos prováveis. Aquele lá na célula que você diz que é o piorzinho, pode ser que ele seja o melhor líder que você vai gerar. É só olhar para mim e para você. Olha quem nós éramos. E Jesus arriscou na gente. Olha quem nós somos. Você não é subproduto do seu esforço. Se você for um bocadinho entende aqui? Ok. Se você for um pouquinho sincero, você vai acreditar que o que você é hoje
é a soma do investimento de várias pessoas ao longo da sua história. Então você tem que fazer como Jesus fez, é só arriscar nos membros prováveis. Por exemplo, lembram-se da história do Gideão? Vocês lembram, né? E é bacana, porque Gideão está fazendo o que no lagar? E lagar é lugar de malhar trigo? Não, né? Trigo não se malha em lugar fechado, em lugar aberto. Por que Gideão estava lá? Porque estava com... mas esse cara que está com medo, Deus aparece para ele e diz assim, varão valoroso, parece, né, hilário, né, irmão? Chamar de valoroso e valente o cara que está se escondendo, mas por quê? Porque Deus não vê como a gente vê. Arrisque nos menos prováveis. É óbvio que dadas as proporções, né, assim, não existe nenhuma apologia a isso, mas a segunda maior igreja em selva no mundo é a igreja de Eli, em El Salvador, do pastor Mário Vega. E certa vez o Mário Vega disse lá no treinamento dos pastores, ele disse o seguinte, ele perguntou por que alguns líderes não tinham líderes em treinamento. E aí um líder levantou e falou assim, porque ninguém quer. Ele, como não? Está cheio de gente na sua célula. Aí o outro levantou e disse assim, a minha é impossível ter líder em treinamento, porque a minha célula só tem não crente. E todos eles eram meus amigos de copo. E eles só vivem bêbados. Aí o Mário Vega olhou para quê? Irmãos, dadas as proporções, ok? O Mário Vega, é porque está sendo filmado, depois diz que ele está fazendo apologia, né? Mas o Mário Vega virou e falou assim, se só tem bêbado na sua célula, pega o menos bêbado e invista nele. Não é verdade? Porque esse menos bêbado, lapidado, alinhado, ajustado, poderá se tornar um excelente líder. Óbvio, e depois de um processo de transformação. Então nós precisamos arriscar nos menos prováveis. Por quê? Porque todos podem e devem ser vistos como o irmão lá atrás foi muito assim, muito feliz quando disse, né? A gente não compartilha porque a gente acha que o outro não vai fazer da forma como a gente faria. Mas quem disse que no reino de Deus as coisas têm que ser feitas da forma como você faz? Irmão, as pessoas não vão crescer se elas não forem expostas a desafios maiores. Ninguém nasce pregando. Existiu um momento na história do pastor Val em que ele teve que pegar o microfone, vencer o medo, o nervosismo e começar a pregar. Deve ter sido horrível, porque a minha experiência foi horrorosa. Eu escrevi 3 folhas e falei em 5 minutos. E eu disse, não, 5 minutos, eu tenho que falar meia hora. Hoje, quer dizer, eu escrevi 3 folhas e falei em 5. Hoje eu escrevo metade de mim e falo em 2 horas. Mas assim, consegue compreender? Ninguém cresce se não for exposto a desafios maiores. O seu líder de treinamento, ele não vai ensinar como você ensina. Mas que bom, ele está crescendo. E é isso mesmo, você vai ajustando. Depois você tem um café durante a semana e diz, olha, líder bom é aquele que fala 30% e deixa o povo falar 70%. Você está falando demais. Lança a pergunta e deixa o povo conversar. Consegue compreender? Todos podem e devem ser vistos como líderes em treinamento. E aí, para a gente ir para o café, eu quero apenas mostrar isso a você. Por quê? É uma quebra de paradigma. Irmão, o mundo está mudando. Aliás, o mundo já mudou. Concorda comigo? Sim ou não? Quer ver como o mundo mudou? Olha para cá, por favor. Antes de ler, eu me lembro lá no Rio de Janeiro, uma senhora, eu estava fazendo, enquanto o pastor ia lá, estava fazendo algumas mudanças na estrutura da igreja. E aquela senhora ficou tão triste, mas uma irmã tão abençoada, zelosa demais. Mas ela ficou tão triste, eu vou dizer o nome dela, né? O nome dela era Irmã Naí. Óbvio que eu estou dizendo que ela já morreu, você não tem comunicação com os mortos, não tem problema falar, não é verdade? E aí ela disse para mim assim, pastor, no final, ela ficou tão triste com as mudanças assim, pastor, não se faz mais pastor como antigamente, né? Aí eu olhei para ela e disse assim, a senhora está correta, porque Deus hoje não precisa de pastor para antigamente. O mundo mudou. O público-alvo que nós temos é outro. É outro. Por exemplo, a Spotify, você tem Spotify aí, o aplicativo? Faliu os gravadores. Quem é que fica comprando CD hoje nas lojas americanas? Ninguém. Olha lá, Netflix, você tem? Você até falta o culto, não é verdade? Com a Netflix? Olha lá.
Faliu as locadoras, irmão. Hã? Eu acho que é o Espírito que está revelando, né? Assim. Olha lá, irmão. Alguém vai na locadora pegar aquele VHS? Passou. Não é verdade? Olha lá, o Booking complicou as agências de turismo, o Google faliu as páginas amarelas. Lembra que as pessoas ficavam ligando para a gente, pastor, a segunda igreja, páginas amarelas, o senhor quer renovar? E a gente pagava para. Hoje não é assim. O Google faliu esse negócio. Airbnb está complicando os hotéis. Mudou. O WhatsApp está complicando as telefônicas. O Uber está complicando os táxis, smartphone. Eles acabaram com as revelações fotográficas. Hoje nós fomos lá Jardim Botânico, fomos lá no Tanguá, tiramos foto. Eu terei que pegar aquele filme, levar para uma reveladora dessa, guardar acho que 4 horas para pegar. Agora já está até no Instagram. Olha que coisa. Mudou. Não é verdade? Olha lá, o e-mail e o WhatsApp faliram nos correios. Em alguns lugares o YouTube já está publicando até as televisões, ou os canais de televisão, inclusive os abertos. Se o mundo mudou, por que a igreja precisa continuar sendo a mesma? Quando eu falo a mesma, eu não digo em essência. Eu digo em aplicabilidade, em ataque. Irmão, não se evangeliza o povo desse século com as técnicas ou com o modo que nós evangelizávamos no século XIV. Serviu, mas foi lá. Não serve mais. A gente precisa abrir a mente. Eu sei que quando a gente fala assim, é um pouco chocante, né? Nós não estamos invalidando o que foi feito. Mas o que foi feito para aquele tempo, irmão. Quer ver uma coisa? Quem aqui já participou assim de algum aniversário, casamento, em que é filmado e tal, e gera depois um DVD? Aí, quem já assistiu o DVD de alguma festa assim, participou? Já? Casamento? Quando chega lá na hora do pastor pregando, você também? Eu também. Mais alguém faz isso? Aperta para passar? O pastor já olhou logo. Por quê? Porque mudou, irmão. Ouve o mesmo sermão uma vez só. Não dá, né? Então assim, a gente precisa olhar para esse tempo. Eu fui criado numa cultura em que existia, pastor, o tablado do coral. Papai e mamãe ficavam lá e o regente, irmão Davi, não deixava os filhos dos coristas sentarem lá na igreja que o seu avô pastoreou. E era interessante porque papai e mamãe falavam comigo no olhar. Eu sabia a hora que eu poderia levantar, sentar e sair. E se eu perguntasse assim, mãe, não pode. Aí de mim perguntar por que não pode. Não pode e acabou. Alguém é desse tempo? Não só eu, né? Como é que é hoje, irmão? Não pode por quê? Mas por que não pode? E aí a gente está olhando e, não, irmão, mudou. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos perdendo os nossos filhos. Por quê? Porque nós estamos olhando para eles e achando que eles também são da nossa geração do pode, não pode. Eles não são. Eles querem explicações. Porque hoje eles têm muito conhecimento e muito acesso. E nós não damos explicações porque nós não sabemos dar. Aí eles buscam explicações lá nas universidades. E recebem algumas boas e algumas ruins. Mudou. Se nós, Israel Belo de Azevedo, certa vez disse, se nós queremos transformar o nosso tempo, precisamos fazer a leitura do nosso tempo. Caso contrário, estaremos oferecendo uma isca cujo peixe não gosta. Se eu quero pescar, eu tenho que saber que tipo de peixe está no lago e que tipo de isca ele pisa. Porque se eu tentar pegar com a mesma isca camarão e sardinha, não vou conseguir. Para cada peixe e para cada lago, a exigência é uma isca específica. Amém? Beleza, você não precisa concordar, mas o fato de você não concordar não significa que esteja errado, não é verdade? Basta olhar para nós mesmos e perceber o quanto de trabalhadores nós temos lançado no campo para fazer a colheita. E aí,
nós vamos para o café pensando o seguinte: algumas estratégias para ganhar gente para Jesus. Rapidinho, pastor, posso? Ok. Ah, que bom. O padeiro me trouxe o pão, né? Então assim, mais 15 minutos porque o pão não chegou, tá bom, gente? Então olha lá, 4 passos para ganhar uma pessoa para Jesus. Isso daqui são estratégias, eu acabei de dizer. Antigamente, por exemplo, eu fui criado numa cultura lá no Rio de Janeiro, em que todo domingo, 4 horas da tarde, tinha o quê? Lembra? Senhora também, tinha o ar livre. Então o papai já saía, alguns diáconos, membros da igreja, e eu gostava daquele negócio, porque pegava aquele folheto e era a diversão da garotada, irmão. Não tinha negócio de WhatsApp, YouTube, Netflix, não tinha. A diversão no domingo era depois do almoço, porque papai sempre morou longe da igreja. Então eu saía de casa às 7h30 da manhã, muito contrariado, porque eu não gostava de acordar cedo, mas ia. E aí ficava 8h30, o culto matutino, 9 horas. A escola bíblica, 10 horas ou 10h15 o culto. 11h30 ensaio do coral, terminava o ensaio do coral, ia para uma padaria, comprava pão, frango assado. E aí as famílias que moravam longe já se reuniam com o pão, frango assado. E depois era futebol no pátio da igreja, que deixava o zelador irritado, porque a gente quebrava as coisas, a gente sujava a igreja. E aí depois o DCC, lembra o DCC? Do seu tempo, pastor, né? DCC, né? União de Treinamento. Depois o culto, voltava para cá 10 da noite, feliz da vida. Era a nossa diversão. E aí tinha um ar livre 4 horas da tarde. A adesão hoje com o ar livre não é a mesma daquela época. Significa dizer que não serviu? Serviu, irmão. Mas não é a mesma adesão hoje. É simples. E por que a gente tem tanto medo de mudar? Simples, porque a gente confunde conteúdo com forma. Forma e conteúdo são completamente diferentes. A gente precisa preservar mesmo o conteúdo. A forma a gente pode e deve repensar. Os irmãos são inteligentes, sabem o que eu estou dizendo. Estou dizendo que não sirva para hoje. O que eu estou dizendo é que a gente precisa fazer a leitura do tema e não ter coragem de fazer a pergunta: continuo ou aperfeiçoo? O Leandro Carnal diz que assim, mudar pode doer, mas permanecer do jeito que está, não sabe não? Vocês não sabem o que é ar livre, não? Sabe? Sabe, não? Ar livre. Domingo, 4 horas da tarde, pega uma caixinha de som, um microfone, vai para algum lugar, e aí começa a distribuir folheto, e um pega a guitarra. Aliás, os dois mais pecadores ficam no sol, um com o microfone pregando e o outro tocando, e os mais santos ficam na sombra distribuindo folheto. Era assim, pelo menos era assim lá. Oi? Um ar livre. E hoje nós temos isso aqui. Não, estou falando, hoje nós temos essa estrutura aqui que começou lá atrás com um ar livre. Que bom, naquele tempo tinha uma adesão. Agora hoje, eu não sei como é a realidade do curitibano, mas lá do Capixaba, irmão, 4 horas da tarde, se você colocar uma caixinha de som, primeiro que você vai ter um problema sério, que todo mundo quer ver o jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro ponto. E segundo, quem não está vendo o jogo, está dormindo. E você vai acordar e ele vai ficar irritado com você. Está dormindo, né? E o senhor também, né? O senhor é vascaíno, né? O senhor também está dormindo, né, pastor? Entendeu? Então assim, a gente perde o privilégio de pregar na igreja, mas não perde a piada, é assim mesmo, assim, consegue compreender? Então a gente precisa ter estratégia. Por exemplo, uma estratégia muito bacana é essa aqui. Qual é a estratégia? Os 4 passos. Primeiro você ganha para você, depois você ganha para onde? Para a sua célula, depois para Jesus, e por último nós fazemos o processo inverso. Primeiro a gente quer ganhar para a igreja, por isso que a gente chama assim: vai lá na igreja no domingo à noite. Aliás, o negócio já começa errado conceitualmente falando. Diz assim: vai lá na igreja, como se igreja fosse um lugar. Igreja não é lugar. Aliás, igreja não tem CEP, igreja não tem endereço, porque igreja é gente. Deus ama tanto gente que se fez gente para mostrar para a gente que esqueceu que é ser gente, como voltar a ser gente na gente perfeito que é Jesus, entendeu? É isso aí. Igreja é gente. O que tem endereço é o prédio onde a igreja se reúne.
Mas a igreja não é estática, a igreja é dinâmica, é um corpo, ela anda, ela fala, ela se manifesta, ela toca, ela convida. Então o nosso conceito já é errado, eu vou à igreja. E aí tem aquele videozinho que diz assim, não é eu vou à, eu vou como. Ok? Eu não vou à igreja, eu vou ao prédio como igreja que eu sou. Então primeiro a gente faz o inverso, a gente quer ganhar primeiro para a igreja. Vai lá no domingo à noite ouvir, e a gente já quer inserir essa pessoa na instituição, sem ter conquistado o direito de ser ouvido. Então assim, como eu faço? Eu faço dessa forma. Eu faço assim. Por exemplo, eu tenho aqui meu irmão, posso usá-lo como exemplo? É um exemplo? Então eu tenho aqui um irmão, ele trabalha comigo, ele não é crente, ele trabalha comigo, é lá do meu emprego. Mas eu já olho para ele assim, esse aí eu vou ganhar para Jesus. Aí o nome dele é Felizmino. Tem Felizmino na igreja? Não, né? Então assim, o nome dele é Felizmino. Aí eu tenho relacionamento com ele no trabalho, só que agora eu tento primeiro ponto lá ganhar para mim. E aí eu começo, e aí cara, torce para que time? Ah, que bacana e tal. E aí eu tento me aproximar, daqui a pouco eu falo assim, cara, vamos lá em casa comer uma pizza? Ele disse, vamos. Aí ele vai lá, come a pizza, não é verdade? Ei, no sábado vamos comer tem um rodízio de churrasco top em Curitiba, vamos comer esse rodízio? Eu falo para você, né? Chama sua esposa para ela conhecer minha esposa, eu estou tentando ganhar para mim. Daqui a pouco eu percebo que ele já mordeu a lista, entendeu? Ele já conversa comigo no WhatsApp, ele já sai comigo algumas vezes na semana, eu já estou ganhando. Aí eu viro para ele agora, segundo passo, digo assim, rapaz, lá na minha casa toda segunda-feira tem um grupo de amigos que se reúnem. E o nosso desafio lá é sempre levar um amigo novo. Você tem se tornado o meu melhor amigo. Eu preciso levar você lá. Que tal você ir lá em casa? Lembre-se que é na minha casa e ele já está habituado a frequentar a minha casa. Então não é um ambiente estranho para ele. Aí ele diz assim, eu vou lá, porque já é meu amigo. Eu já paguei churrasco para ele, então ele se sente até obrigado a ir, porque eu já paguei churrasco para ele. Quando ele chega lá em casa na célula, ele encontra o filho esperto e ele encontra o Thompson, o Rossano. Entendeu? E aí ele percebe que ele estudou com o filho esperto e jogou bola com o Rossano. Só que aí já vem o outro e coloca numa mão um copo de Coca-Cola e na outra mão um monte de salgadinho. Aí viu, senão o povo aqui é gente boa, não é verdade? É leve o ambiente, o cara está com Coca-Cola, irmãos, é batata. Se você der Coca-Cola e salgadinho, o povo se desarma. Eu estou falando sério. Isso é sério. É sério, irmão. O povo, relaxa. Entendeu? Aí ele já começa a conversar com o Felipe. Você é o filho esperto, né? Com o Felizmino. Então ele já começa a conversar com o filho esperto e com o Rossano. E aí está lá. Só que daqui a pouco, quando ele menos espera, já tem um tocando violão. Aí alguém vem com a letra da música que a gente está cantando, já entrega na mão dele para ele ler a letra. Algo muito leve. E daqui a pouco tem um falando sobre o que significa aquele ambiente, que é a célula, e ora. E aí começa o compartilhamento. E aí ele percebe que esse aqui fala, o outro ali fala. E o outro ali se expõe, porque abre o coração e diz algo relacionado à privacidade dele. Não se sente assim invadido ou constrangido por isso. Aí ele começa a ver isso. Quando termina a célula e vai embora no dia seguinte, essa galerinha da célula já começa a mandar um monte de mensagem para ele, obrigado por você ter vindo, obrigado, tal. Aí eu viro para ele e falo assim, cara, quarta-feira nossa pizza. Eu já ganhei para mim. Eu estou tentando ganhar para mim. Certo. Aí tem o futebol, que aí eu já levo também, já estou inserido. Aí diz assim, nossa, esse pessoal está bacana. Me disseram até que era crente, mas eu achava que crente era tudo assim, chato. Mas a galera é bacana. Ninguém forçou nada. Eu pensava que ia chegar lá e botar a mão na minha cabeça, mandar eu aceitar Jesus. Ninguém fez nada disso, bacana. E aí, eu estou junto dele. Aí chega na segunda-feira assim, cara, vamos lá na célula de novo? Ele assim, eu vou. Coca-Cola e salgadinho, de graça, estou lá. Aí ele chega, irmão, se ele voltar a terceira vez, mordeu a lista. Eu já ganhei para mim. E agora eu já ganhei para minha célula. E aí ele continua. Só que vai chegar o momento que agora eu tenho que ganhar como? Como que eu faço? Eu marco um café na padaria. E aí eu levo. E aí eu viro para ele e falo assim, ô Felizmino, rapaz, alguma coisa tem mudado na sua vida desde o momento que você começou lá a frequentar lá o nosso grupo? O que ele vai falar? E o que tem mudado na sua vida? Diz pra gente.
Parou de fazer? Tem sentido melhor? Seu casamento mudou? E o seu ambiente dentro de casa? Sério? Vou revelar um segredo para você. Sabe quem fez isso na sua vida? Jesus. Sério? E vou te dizer outra coisa. Ele está mais perto de você do que você pode imaginar. E vou te dizer a terceira verdade. A Bíblia diz que vai chegar um dia em que todo mundo vai ter que confessar que Ele é Senhor. Pensa comigo. Se um dia todo mundo vai ter que confessar isso, todo mundo inclui você, já que você vai ter que confessar um dia, confessa logo agora, não é verdade? Para que esperar? Não dói. Você apenas vai verbalizar algo que já começou a ser trabalhado dentro de você. Que tal você fazer uma oração comigo e você decidir entregar a sua vida, o controle da sua vida para Jesus? Tem alguns que começam a chorar e dizem, eu quero. Tem outros assim, estou afim não. Ok, irmão, qual o problema? O problema é que a gente tem medo de ser rejeitado. Assim como eu tenho o direito de oferecer, ele tem o direito de rejeitar. Agora, o medo que eu tenho de ser rejeitado não pode ser maior do que o desespero que eu devo abrigar de ir para o inferno. Consegue compreender? Quantos que estão aqui tem pessoas que conhecem e amam e que, se morrerem hoje, vão para o inferno porque não entregaram a vida a Jesus? Levante a mão, por favor. Gente que você ama, é gente que ama mesmo? Gente que, se morresse hoje, você ia chorar, ia ficar mal uma semana? É isso mesmo? Ok? Você está dormindo em paz? Como é que tem sido o seu sono? Tranquilo? Essa última noite você dormiu bem? Sabe por que você dormiu bem? Porque, apesar de você saber que o inferno existe, você acha que ele não existe. Porque se você tivesse certeza que o inferno existe, que essa pessoa que você ama, se morrer, vai para o inferno, você ficaria desesperado, porque a Bíblia diz que se essa pessoa entrar, ela não sai mais. Então, por mais que a gente diga que a gente crê, a nossa reação parece demonstrar que a gente não crê tanto assim. Porque quem morrer e entrar no inferno pode acender vela, pode fazer oração, não sabe. Às vezes eu fico ouvindo algumas orações assim, Senhor, nos dê capacidade de saquear o inferno. Já ouviram essa expressão? É a mais herética possível. Não tem como saquear o inferno, porque quem está lá não sabe. A nossa missão não é saquear, nossa missão é impedir que as pessoas entrem. E se você tem gente que você ama, e que você sabe que se ela morrer vai para o inferno, comece a perder seu sono. Você tem que ganhar essa pessoa para Jesus. Do contrário, ela vai viver eternamente com bruxismo eterno. Antes de Deus. É legal quando eu falo isso, fica todo mundo assim, mas é a realidade. Tranquilo? Dia do amigo, uma outra estratégia vocês fazem. Então, só vou passar isso aqui, por exemplo, Pizza Night, né? Ok, o que seria o dia do amigo? Dia do amigo, outubro. Isso, lá também. Lá a gente chama de Semana do Amigo porque ficava muito solto, aí tinha célula que fazia uns 5 dias do amigo no ano. Então, na Semana do Amigo, todas as células fazem a festa do amigo, vocês já sabem o que é. Então, é uma célula, uma reunião de célula, porém específica, cujo objetivo é esse aqui, é alcançar gente para Jesus. Então, no dia do amigo, todos os membros da célula são desafiados, encorajados a chegarem com o amigo. Se é dia do amigo, você não pode chegar desacompanhado, ok? E aí, nesse dia, existe uma recepção bacana, um lanche caprichado, não é verdade? E aí é um quebra-gelo, um momento da visão, um louvor, um ou dois testemunhos bem curtos sobre o que significa a célula, ou sobre como a célula produziu, assim, um cenário melhor na vida da pessoa, uma palavra curta e evangelística, ok? O apelo de salvação e o convite para retornar toda semana, naquele dia, naquele horário, naquele ambiente. Alguns resultados são surpreendentes. Por exemplo, essa célula aqui é de uma jovem, aliás, uma adolescente de 13 anos. No dia do amigo dela,
ela levou 47 meninas para dentro do apartamento dela. Das 47, 15 se converteram. Em um dia do amigo, teve mais conversão do que em um ano em muitas igrejas. Tudo porque não teve medo de ser rejeitado na entrega da mensagem. Que coisa bacana, né? Isso aqui humilha a gente, não é verdade? Isso aqui humilha uma menina de 13 anos, num único dia. 15 conversões. Né? Agora em setembro, esse pastorzão vai estar aqui, fazendo DNA 1 Wagner, lá na Batista Central. Ele fez uma galinhada lá no apartamento dele, na célula dele. E aí nesse dia ele teve 45 participantes e 10 dos 45 entregaram a vida a Jesus. Então assim, dá para ser feito e deve ser feito. Né? Você precisa ser criativo no convite. Né? Eventos da colheita acontecem após o dia do amigo. O objetivo é que a gente possa dar oportunidade àqueles que estão conectados à célula, mas que não têm vivência no ambiente da grande celebração, a entenderem que a célula não existe como a finalidade última. Vocês devem ter na célula de vocês pessoas que não participam do culto, ou não? Sim ou não? Sim. Sim, porque senão não é célula. Célula só é célula quando tem não crente. E o não crente, ele não tem interesse em vir no culto, até que ele seja conscientizado. Então, o evento de colheita também pode trabalhar nessa questão. O culto não substitui a célula e a célula não substitui o culto. Por isso que a gente diz que a gente precisa ser a igreja de duas asas, ok? Ambos ambientes são importantes, tá bom? Isso aqui, por exemplo, aconteceu lá em PH. Eles fazem o chamado boi no rolete. Homens são convidados, e aí eles fazem o boi no rolete, mas eles dão comida para o povo, e quando a galera já está cheia de comer, eles apresentam o Evangelho. Esse boi no rolete, por exemplo, foram 700 homens participando. Olha lá, coisa bacana. Podiam chamar a gente, né? Oi? Quando vai ter o próximo, né? Isso aqui é algo que nós fazíamos lá em São Mateus, o que aliás fazemos ainda, né? Tive no presídio. O objetivo não é apenas pregar o Evangelho para os detentos, mas através dos detentos alcançar os familiares e encaminhá-los para a cela. Ok? Tive no Porto, uma comunidade bem desfavorecida lá na cidade de São Mateus. E aí as células faziam um revezamento, onde várias crianças, nós chegamos num pico de ter 403 alunos. Eles aprendem português e matemática, e depois o setor de célula escalada oferece o lanche, e depois do lanche, em 15, 20 minutos, para cada turno, é apresentado o Evangelho de Jesus. Né? Então, são algumas fotos. Projeto Crescer. Um pastorzão nosso lá, pastor Daniel, ele é um pastor de rede e ele tem esse projeto. Inclusive hoje foi a final do campeonato, eles foram campeões na sub-9, sub-13 e sub-17, né, nas categorias. Então são 80 alunos nesse projeto, acontece toda terça, toda quinta. É apenas um projeto social? Não. Tudo o que fazemos com a intencionalidade de gerar multiplicação de célula. Então o aluno está lá, mas nós queremos encaminhá-lo para uma célula de adolescente e alcançar os pais e enviar os pais para uma célula de adultos. Ok? Então ali estão as categorias. Pastor Daniel é esse aqui. Esse. Ok? Ali, pastor Daniel. Esse aqui é o Rodrigo, também é um líder de célula. E o Natal sem paredes. O que é o Natal sem paredes? Lá na terceira igreja nós não sabemos cantar. Lá tem uma igreja top. A segunda igreja batista, a segunda igreja sempre é muito boa, né? Então a segunda igreja batista São Mateus, eles fazem um musical de Natal que humilha a gente. Então o que eu faço? Já que a nossa igreja não sabe cantar, e lá eles cantam muito bem, então em vez de eu fazer um musical na terceira igreja e não ficar bom,
Eu envio todo mundo lá para a segunda igreja para participar do musical lá, né? E aí o que a gente faz no dia 25 de dezembro? Em vez de cantar, porque a gente não sabe fazer, 3 horas da tarde a gente vai para a rua, todas as células, montamos algumas bases e fazemos o Natal Sem Paredes, onde nós distribuímos pipoca, presentes para meninos, refrigerantes, pula-pula, entretenimento. E o objetivo qual é? Não apenas fazer com que aquelas crianças que não recebem presente sejam alegradas no Natal, mas também conquistar o direito de ser ouvido para que, através daquele ambiente, eles recebam o convite de participar de uma célula. Ok? Então, ali tem algumas fotos do Natal Sem Paredes, sempre com o objetivo de alcançar novas células, tornando o Evangelho visível, né? O interessante do Natal Sem Paredes é que ele acontece no dia 25. E algumas pessoas falavam assim, mas logo no dia 25, todo mundo de ressaca no dia 24. Não poderia ser antes ou depois? Aí a Aline sempre dizia o seguinte, o seu filho não gosta de receber presente no dia 25? Então aquelas crianças também vão gostar de receber presente no dia 25. E aí às vezes você pode pensar assim, mas ninguém vai. Lota de voluntários e de crianças recebendo presente. Nós chegamos a distribuir no Natal Sem Paredes 4.200 presentes. Bola para menino e boneca para menino. E é muito bacana, porque são crianças que não recebem presente. Bairro muito pobre. E aí eles pegam aquilo, olham para você assim, e não pode brinquedo usado. Não é um bazar. A gente sempre diz, se o seu filho gosta de receber brinquedo novo no Natal, a Bíblia diz isso, o que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Então, nada de brinquedo usado. R$5 você compra uma bola, e R$5 você compra uma boneca. Mas é uma boneca. Irmão, quando você dá para aquela criança, ela não quer saber o valor. Ela só quer saber que recebeu um presente. Algo que não é costume no ano ela receber. Então ela foi lembrada. Isso é bacana, porque agora ela quer se envolver, aí ela vai para o projeto crescer, ela vai para o reforço escolar, os pais se sentem agora amparados, a gente conquista o direito de ser ouvido, entra na casa dessas pessoas e começa a fazer células nessas comunidades. Os campos estão prontos. É só fazer a colheita. Ok? Amém. Amém, gente?